Boa tarde a todas e todos. É com prazer que damos início ao terceiro encontro do Seminário de Formação em Literacia Midiática, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, desenvolvido pelo Observatório da Qualidade no Audiovisual, da Facom UFJF, e que também é ligado ao nosso grupo de pesquisa Comunicação, Arte e Literacia Midiática. Os seminários, né, têm como objetivo promover o debate sobre mídia e educação em torno das mais diversas áreas da comunicação social. Hoje, o nosso enfoque será na publicidade, que é o nosso campo de estudo mais recente, né, aqui dentro do observatório. Os nossos projetos na área começaram, né, em 2020, junto com a pandemia. Então, né, vocês imaginam a felicidade que a gente recebe, né? A gente está muito feliz de receber hoje a professora Ana Paula Bragalha, que aceitou tão gentilmente o nosso convite e vai conversar com todos nós hoje sobre o tema literacia publicitária como resistência à apropriação ideológica de causas sociais pelo mercado. Doutora em Psicologia Social e mestre em Comunicação Social, ambos pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ana Paula é professora do curso de graduação em cinema do Departamento de Artes da Universidade de Santa Catarina, desde agora, né, desde fevereiro de 2002, ela está de casa nova, mas também é professora no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense, né, onde que de 2009 até o início desse ano foi professora nos cursos de graduação em comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo, né, trabalhando no departamento de comunicação social da Universidade Federal Fluminense. Ela é pesquisadora com ênfase em indústrias criativas, capitalismo e ética, com destaque para o cinema, economia política da comunicação e da cultura, contemplando inclusive estudos sobre políticas de representação em suas interfaces com os atravessamentos do capital, e é a coordenadora do grupo de pesquisa Ética para Além da Sociedade de Consumo, né? Passamos agora, então, a palavra para a nossa convidada, né? E depois a gente abre para os debates. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Eu também retribuo os agradecimentos. Obrigada pelo convite. É muito bom conseguir participar, porque eu sou mãe faz 4 anos e 6 meses, 4 anos e 7 meses, e desde que meu filho nasceu, eu tenho dito muito não, porque simplesmente é difícil dar conta, né? E o nosso trabalho de docente de universidade pública, federal, né, já é muito, muito pesado. Então, com maternidade junto e pandemia no meio, eu fiquei muito, muito fera em dizer não. Então, quando a Gabriela me chamou, eu fiquei muito... primeiro eu pensei, quase que eu disse não, né? Naquele ímpeto. Depois eu pensei, peraí, ele está na escolinha esse ano, de manhã, né? Já está com 4 anos e meio, eu já posso começar, já está, por exemplo, ele está com o meu pai ali, né? Aqui já dá para dar dividir tarefas também com o vovô, porque o vovô está com 3 doses, e assim vai. Daí eu disse sim. Então, primeiro agradecer pelo convite, e é muito legal saber que o meu trabalho, que vocês percebem assim, nitidamente um diálogo com a literacia midiática, porque eu realmente quero cada vez mais estudar esse assunto, porque agora que eu estou no cinema, vai ser muito interessante, como eu estava falando com as organizadoras, vai ser muito interessante utilizar o cinema como ferramenta de leitura crítica, né, da sociedade de consumo, das linguagens do consumo. E isso tem tudo a ver com literacia midiática, com literacia através das mídias, então é muito bom fazer essa ponte, né? Também queria já deixar registrado a minha parabenização à organização do evento, como eu falei no início, com as organizadoras e os alunos, as alunas e os alunos, dizer assim que realmente está uma organização profissional, e dizer também, parabenizar a qualidade do observatório,
que eu conhecia meio por cima, mas agora tive esse estímulo para entrar na página do Instagram e depois vou ver que outros canais vocês têm, e tem muito material interessante, dá os parabéns mesmo. E, dito isso, vou começar minha fala já compartilhando, né? Acho que eu vou compartilhar. E, enquanto eu compartilho, bom, antes de compartilhar, eu, na verdade, para não ter dois... Ah, o meu irmão ali. Obrigada, irmão. Obrigada. Daí, meu irmão é professor do IFSC, aqui de Garopaba. Não sei se alguém compartilha o comercial daqui a pouquinho, ou se eu faço os dois compartilhamentos. Primeiro da guia e depois o do meu PowerPoint. Mas antes da gente definir isso, só dizer que... por que, né, que eu ainda estou falando dessa campanha da Escola Reposter? Porque, assim, a divulgação científica é muito importante, né, gente? As universidades sofrem perseguição cada vez maior, espero que isso acabe um pouco, diminua fortemente esse ano, a partir desse ano, mas a gente sabe como as universidades, os professores, os pesquisadores são perseguidos, como desde a época lá daquele ministro de Educação, professor de Universidade Federal, é taxado de trabalhar pouco, né? E eu não sei, é impressionante como isso é um estereótipo, né? Porque eu olho para o lado e vejo a imensa maioria dos meus colegas trabalhando assim, de ficar com problemas mesmo de tanto trabalho. E a divulgação científica é a melhor maneira da gente da gente ir diluindo e quebrando esse estereótipo, né? E esse trabalho, agora com essa apresentação, com essa palestra, eu vou considerar que a divulgação científica vai estar, assim, vou ficar feliz com a quantidade da divulgação científica feita, porque eu tive a oportunidade de, agora, na disciplina Publicidade, Persuasão e Controle, lá da UF, eu tive a oportunidade de dar uma aula, consegui encaixar na disciplina, eu consegui publiquei um artigo, né? E agora dei entrevista, e agora estou falando num evento, faltava isso. Na verdade, eu tinha falado num evento, lá no Comunicom, em 2018, mas faltava falar num evento que conseguisse outros públicos, né, que não só os pesquisadores de comunicação, porque quando a gente vai num evento muito específico, num congresso de comunicação, a gente, por ter que pagar a inscrição e tudo mais, é mais restrito. Então, eu fico feliz agora de estar dando essa palestra, e eu considero atual, gente, mesmo sendo uma campanha de 2017, como eu já vou publicar já vai aparecer nos slides, mesmo sendo uma campanha de 2017 da escola, a temática dela, as engrenagens publicitárias que ela representa e das quais ela utiliza, são muito atuais, né? Então, eu acho que vai ser... acho que fica interessante retomar essa campanha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro compartilhar a guia, que está aqui, e se der problema, daí alguma ou algum de vocês compartilha para mim. É bom que... foi. Imagens fazem parte do nosso... Essas imagens fazem parte do nosso passado. O mundo evoluiu e a escola também. E isso não nos representa mais. Eu aceitei esse convite porque é importante desconstruir
estereótipos, preconceitos. Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer foi tirar a mulher de ser a pessoa que está servindo a cerveja. Não, ela está tomando a cerveja. Que bom que a gente está aqui para dialogar sobre isso, porque eu acho que o primeiro passo é o diálogo. Skol, redondo é sair do seu passado. Se beber, não dirija. Isso aí. Então, aparentemente, está tudo ok, né? Aparentemente, essa peça, à primeira vista, está aprovadíssima por quem é feminista, pelas mulheres, por homens, né, que se consideram feministas, ou, quer dizer, defensores das causas feministas. Só que, logo que eu vi essa peça, já me incomodei. E o meu jeito de pesquisa, não sei se para vocês é assim, mas é muito comum vir... A emoção vem mais rápido, né, do que a razão, muitas vezes, né? Então, primeiro vem um incômodo, uma inquietação. Aquela coisa, deu ruim. E daí, daí a gente vai estudar, né? Então, foi isso que aconteceu. E muitos compartilhamentos, e palminhas, e aplausos, e eu com aquele mal-estar, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E é isso que eu vou falar aqui. Então, o título que eu dei para a análise dessa peça publicitária, dessa campanha, é A Literacia Publicitária como Resistência à Apropriação Ideológica de Causas Sociais pelo Mercado. Como eu estava falando no início com as professoras e as alunas e alunos, eu não vou falar nessa palestra, né, dos termos específicos e metodologias específicas de literacia publicitária, mas eu vou apresentar um método que eu acho que acaba sendo uma literacia publicitária, porque foi através dele que eu consegui perceber o que estava me incomodando, né? A pesquisa empírica tem muita participação do bolsista, na época, em 2017, Pablo Lemos Nepomuceno, que foi meu bolsista de iniciação científica, em 2017, 16, 17. A gente continuou estudando a peça com outra bolsista, mas a pesquisa empírica ficou com ele, né? Então, 17 e 18 a gente continuou com esse mesmo objeto, mas a pesquisa empírica, vários olhares, várias percepções foram dele. Em 2018, quando eu apresentei esse trabalho no Comunicom, lá na ESPM de São Paulo, uma orientanda minha, a Ana Luísa da Silva Bezerra, agora mestra pelo PPGMC da UF, também me ajudou a fazer um aprimoramento das reflexões. Então, essas duas pessoas estão muito ligadas a esse trabalho. Então, o que aconteceu? Essa campanha, como vocês viram, né, aqui eu coloquei algumas imagens que representam o que estava no vídeo. Foram 6 ilustradoras, na verdade, depois acabaram vindo 8, mas a campanha foi com a presença de 6 ilustradoras, designers, feministas, que se definem como feministas, e conhecidas entre os movimentos feministas, pelo menos alguns movimentos feministas. Elas foram convidadas, né, para recriarem pôsteres antigos da Skol. Daí tem o slogan Skol, redondo é sair do seu passado, e vários cartazes da Skol, cartazes antigos da Skol, e as falas delas sobre como que elas mudariam as campanhas antigas e a própria apresentação das criações delas, né? Então, qual que era o meu objetivo? Como eu não sei o que veio primeiro, mas, né, a gente, quando pesquisa, faz isso. Eu não sei se o que veio primeiro foi o livro do Thompson,
né, que é esse daqui, Ideologia e Cultura Moderna, Teoria Social Crítica na Era dos Meios de Comunicação de Massa, que o meu colega maravilhoso, Guilherme Neri, que vocês conhecem, da UF, acredito que vocês conheçam, que estuda muito, é perito, é ótimo, conhece muito de análise de discurso. Eu não sei se foi ele que me apresentou primeiro esse livro, ou se, e a partir dele eu quis analisar a campanha, ou se eu vi a campanha primeiro e fui buscar metodologias. Mas o fato é que encaixou como uma luva o texto do Thompson sobre ideologias, estudos de ideologias nos discursos publicitários. Nos discursos de mídia, nos discursos midiáticos. Agora eu estou até me lembrando da onde que veio. A gente teve um movimento, os movimentos de ocupações escolares, né, que começaram lá no Chile, depois eclodiram no Brasil, para nossa felicidade, né, foi um baita momento histórico, e no IACS a gente teve também as ocupações do IACS, e nós fizemos, os professores da comunicação, alguns professores se ofereceram para fazer parte da grade de palestras, da grade de eventos de ocupação dos alunos. E eu e o Guilherme Neri pensamos em estudar, por conta de eu dar teorias da comunicação lá, de estudar os discursos altamente contraditórios, ideológicos que os jornais estavam fazendo das ocupações, os discursos deturpados. E nessas ocupações, nessas palestras, agora eu estou me lembrando, o Guilherme Neri falou do Thompson e apresentou o método. E daí eu olhei para isso, agora clareou totalmente na minha cabeça. Eu olhei para isso, fiquei com isso, pensei, cara, que interessante isso. Se eu tiver um projeto de pesquisa, eu vou querer usar isso. E, de repente, veio essa campanha da Escola Reposter e eu percebi uma adequação imediata, né? E eu já percebi que eu já estava estudando ideologias por conta da disciplina Mídia e Cotidiano. Nós temos uma parte na disciplina que é justamente ideologias e mídia. E então eu já conseguia entender o que era ideologia. Então juntou ideologia com consumo, publicidade e com como estudar a ideologia, fechou o objetivo da pesquisa. Quando se juntou isso também ao objeto empírico, né? Então, o objetivo dessa pesquisa foi entender como se apresentam as ideologias na publicidade, num certo tipo de publicidade, e como e especificamente as ideologias de consumo, que eu já vou explicar o que são. Em que tipo de publicidade? Na publicidade que eu chamo de publicidade comercial com apelo emocional, central, ligado a uma causa social. E também ensaiar quais seriam as implicações éticas dessas abordagens para o consumo reflexivo ou crítico e para as próprias lutas sociais dos movimentos supostamente representados nas campanhas, né? Então, esse era o objetivo. Pode passar. Por que eu chamo de ideologia de consumo, né? Só esperar o Gabriel passar. Lembrando que essa campanha foi veiculada em 2017 e inaugura o que a escola chamou de reposicionamento da marca. Aliás, só de chamar de reposicionamento da marca já mostra como é uma estratégia mercadológica, né? E não efetivamente uma luta política da marca, né? E tinha mais de um minuto a versão estendida. Foi veiculada no YouTube, no canal da escola, não encontro mais isso no canal da escola, encontrei só em outros lugares, e no site da escola e nas redes sociais também da escola. Essa publicidade comercial emocional, gente, com apelo central sendo uma luta social, é um tipo do que a gente já conhece, do que já vem sendo chamado há algum tempo de publicidade de causa.
Eu coloco um tipo porque está dentro de publicidade de causa a própria ação de movimentos sociais se propagando as suas causas, mas para mim já é um erro, semântico, porque publicidade remete, pelo menos na minha perspectiva de pesquisa, sempre ao comercial, embora, claro, que outros autores desassociem do comercial e associem a publicização, a visibilidade. Mas quando eu falo em publicidade, e o que mais vem à tona no senso comum é comércio, né? Então, mas só para situar, o que eu chamo esse nome imenso que eu coloco, hoje, já há um tempinho, é visto como um tipo de publicidade de causa, dentro de marketing de causas, e dentro também do que a Naomi Klein falava já em 2001, quando ela lançou o No Logo, né, o Sem Logo, de marketing de identidade. E o que o Semprini, o Andrea Semprini, fala no livro Marcas e Pós-Modernas, se não me engano, ou acho que tem outro nome, não me lembro mais, de imediato, de marcas identitárias. E quando a gente vai estudar a origem dessa utilização de causas sociais em marcas, no discurso de marcas comerciais, a gente se assusta. A gente vai parar no sobrinho do Freud. A gente vai parar no André Bernet. Quando a gente vê o texto do André Gorz, o livro O Imaterial, a gente tem uma passagem que mostra como, desde muito tempo, essa associação de mercado, marcas, publicidade comercial a causas sociais, a ideologias sociais, no sentido aqui de ideologia de conjunto de ideias, né? E não no segundo o conceito que eu estou usando, como eu já vou falar daqui a pouco. Quando a gente faz esse passeio histórico, a gente encontra essa informação aqui. Vou ler como está aqui, que é como o Gorz colocou, porque está bem explícito. Quando a indústria do tabaco abordou o Bernet, então o sobrinho do Freud pegou as ideias do Freud, do seu tio, e em vez de ajudar as pessoas para se tratarem psicanaliticamente, ele resolveu estimular a persuasão, ganhar um dinheirinho fazendo campanhas bem baseadas na psicologia, no estudo psicológico dos consumidores, e então ele foi abordado, o Bernet foi abordado pela indústria de cigarros para ele ajudar nas vendas. Então, como o Gorz coloca, Bernet assumiu o desafio sem hesitar. O cigarro, explicou ele, era um símbolo fálico e as mulheres se disporiam a fumar se vissem no cigarro um meio de se emanciparem simbolicamente da dominação masculina. Por ocasião do grande desfile da Festa Nacional em Nova York, informou-se à imprensa que um grande acontecimento iria se produzir. Quem informou? A assessoria de imprensa, o trabalho de marketing que o Bernet estava coordenando. E, efetivamente, há um sinal previamente estabelecido da equipe de marketing, 20 moças elegantes tiraram cigarros e isqueiros de suas bolsas e acenderam suas simbólicas Freedom Torches, tochas da liberdade, inseridas em passeatas feministas que realmente estavam acontecendo. O cigarro havia se tomado, então, o símbolo da emancipação feminina. Bernet e a indústria do tabaco haviam um ganho. Então, é um trecho muito bem escrito, como todo o livro do André Gorz, que mostra como é antiga essa tática, né? Eu não vou saber precisar agora, porque eu não coloquei aqui, mas a gente está falando dos anos 20, 30, dos anos 20, do início do século 20, né? Pro Freud ainda está vivo e tem um sobrinho, a gente está falando, um sobrinho vivo, a gente está falando não de tempos tão, quer dizer, a gente está falando de tempos bem remotos. Pode passar, por favor. Mais um clique. Mais um, que eu esqueci de consertar a ordem. O que é a ideologia? O Thompson,
e o Kellner, eles se preocupam em atualizar, em fazer algumas adaptações ao conceito de ideologia de Marx e Engels, né, que são os dois caras que projetaram o conceito de ideologia. Os dois caras geniais, na minha opinião, né? Mas, na verdade, no meu estudo, eu não percebo grandes adaptações que eles tenham feito, o Kellner e o Thompson, ao conceito dos dois, do Engels e do Marx, né? A única diferenciação que eles colocam é que não se referiria mais a esconder a opressão de classe apenas, ou seja, do rico sobre o pobre. No conceito que Kellner e Thompson utilizam, o Kellner do Cultura da Mídia e o Thompson desse mesmo livro, a ideologia seria para esconder, já vou explicar o conceito todo, as opressões diversas, como de raça, de gênero, né, de sexualidade, religiosa, de Estado-nação, mas o escopo, o conceito maior é similar, muito similar à formulação de Marx e Engels. Ideologia são formas de construção simbólica que servem para criar e sustentar as relações de dominação em uma sociedade, não só em termos de classe, para Kellner e Thompson, mas de todos os tipos de dominação. Sexo, gênero, étnica, religiosa, de Estado-nação, ou seja, de nacionalidade, né? Estados Unidos em relação ao sul global e assim vai. Quando a gente coloca formas de construção simbólica, discursos, aí a brincadeira começa a ficar interessante. A gente percebe que ideologia é uma mensagem. Ideologia é uma formação retórica. Já é uma representação, já é um discursinho. Só que ela é um discurso que não entrega o ouro do que se quer dizer. Então, eu sempre coloco como exemplo geral, para a gente entender ideologia, discursos jornalísticos que surgiram quando aquela garota foi estuprada, uma garota há um tempo atrás, por 30 homens. Não sei se vocês lembram desse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro. E algumas matérias do Globo, numa matéria especificamente, a gente encontrava frases como a seguinte: falas da avó da menina, dizendo que às vezes ela saía de casa e voltava só no dia seguinte. Falas parecendo só informação. Também dentro desse discurso, a fala dessa matéria, a fala da avó, salpicada ali no texto aparentemente informativo, a fala da avó dela dizendo que ela que às vezes, não era na fala da avó, mas tinha na matéria que às vezes ela usava drogas. Não se sabe que droga era, não se sabe o que era, mas colocou-se a informação. E quando você lê a matéria toda, parecem só informações. As informações as mensagens explícitas são essas, né? A garota, a moça, às vezes chegava em casa só no dia seguinte. Também tinha a informação de que ela tinha um filho pequeno. Então já fica no interdiscurso, no discurso implícito, que ela deixava o filho com a avó, ou não estava presente junto com o filho em alguns momentos. Também, em caráter de informação, né, se lia a mensagem explícita de que ela fazia uso de droga às vezes. Analisando tudo, a gente consegue tirar uma mensagem, uma frase que não está explícita, mas que é o seguinte: ela não é a vítima, ela não é vítima do estupro, ela pediu para ser estuprada. Então, essa mensagem não está ali, explícita, mas quando a gente analisa as informações, junta as várias mensagens, a gente percebe que a leitura que fica
é que essa pessoa foi culpada de ter sido estuprada. A culpa era dela de ter sido estuprada. Então, essa é a ideologia é esse discurso, é um discurso que não está claro ali, mas que ele existe e é forte. Ele não está claro porque ele não é para ficar claro. Se ficar claro, a gente resiste a ele. Ele precisa ficar implícito para que a resistência a ele seja menor. Porque se tivesse escrito explicitamente a culpa do estupro é da vítima, rapidinho a gente ia dizer, ai, que jornal machista, ai, não vou mais ler essas matérias. Se está implícito na forma de ideologia, camuflado, a gente continua lendo. E é aí que mora o perigo, né? Assim o imaginário vai sendo feito. Então, ideologia de consumo seria o quê? Ah, tá, não sou eu que estou compartilhando. Pode passar, Gabriel, por favor. A ideologia de consumo seriam os discursos implícitos, ou seja, as formas de construção simbólica, que servem para criar e sustentar as relações de dominação de um ente específico, ou seja, do mercado e do sistema capitalista, portanto. Tem um trechinho da Isabela Domingues, professora da Federal de Pernambuco, que vocês devem conhecer. No livro, num dos livros dela, ela coloca uma frasezinha assim: a ideologia do consumo é constituída por uma lógica do feitiço. É uma frase que não está especificando, né, a argumentação, mas ela já dá a ideia que ideologia do consumo é uma coisa também, como as outras ideologias, é algo da esfera do mais oculto, do mais implícito, né? E que consegue fazer, que tem um potencial de produzir um efeito por meios não reflexivos, porque a pessoa não percebe, pode não perceber rapidamente a ideologia, porque ela é escondida, ela é implícita, ocultada. O que é a dominação por parte do mercado, do sistema capitalista, né? São as lógicas capitalistas do empresariado tendo mais aceitação que outros tipos de visões de mundo, e isso ocorrendo, inclusive, por uma oferta desigual de outras visões de mundo. Isso é uma dominação. Quando a gente pega o conceito de dominação weberiano, se percebe que existe uma dominação por consenso, que é quando há uma aceitação consensual, e nesse caso seria a dominação legítima que o Weber coloca. Mas quando a gente fala de dominação no senso comum, e não só no senso comum, mas no conceito, no discurso sobre ideologias, no sentido de Marx e Engels, a dominação é esse cenário de aceitação pautado numa hierarquização de ofertas de visões de mundo. E até, em alguns casos, de técnicas conscientes ou não, de divulgação de certas mensagens a despeito de outras mensagens. Então, o que não é uma visão capitalista ou do mercado? Por exemplo, os modos indígenas de viver, as sociedades indígenas, que não têm a sua centralidade de vida pautada em mercadorias, muito menos no tempo acelerado, muito menos no individualismo, né? Que é uma lógica de vida que não é baseada nos preceitos capitalistas? Seria, por exemplo, você ter no teu condomínio, em vez de você ter objetos de consumo super individuais, você se propor a coletivizar. Vai ser uma máquina de lavar para várias pessoas, vamos fazer uma rotina aqui.
Outro exemplo nesse sentido seria não aderir também às ofertas hegemônicas de consumo do momento, né? Por exemplo, é preciso ter a marca X, é preciso ter carro em vez de andar de bicicleta, é preciso trocar constantemente seus objetos de consumo, substituir constantemente seus objetos de consumo para poder lucrar com o seu uso. Isso é uma lógica muito capitalista, né? Trocar de carro porque ele desvaloriza. Então, a pessoa está sempre comprando, sempre trocando de carro. Então, existem lógicas capitalistas, mas a base delas é a mercantilização, é a mercadorização das coisas, né? E a dominação do mercado, por parte do mercado do sistema capitalista, é quando essas lógicas são vistas como mais corretas, naturalizadas, e outras são vistas como mais incorretas, e, portanto, não devem ser seguidas. Então, os dão essa mensagem, que podem favorecer essa dominação, é o que eu chamo de ideologia do consumo. Pode passar, Gabriel. Exemplos de ideologias do consumo. Se a gente pega essas várias campanhas, as campanhas em geral, publicitárias, né? Seja pautadas em causas sociais ou pautadas em outros tipos de apelos emocionais, a gente percebe como são prazeres emocionais, quer dizer, como são benefícios emocionais muito fortes colocados na maioria das publicidades, a gente percebe que está sendo associado felicidade a consumo. Então, esse discurso oculto ali, ser feliz é consumir, e que não é o slogan, mas ele está ali atravessando tudo, ele é uma ideologia de consumo. Ter é ser. Não está escrito ali na peça. Mas, quando a gente vai analisando que há uma valorização de quem tem certos produtos e uma desvalorização de quem não tem, isso acontecendo mais, claro, em alguns tipos de formatos publicitários, conteúdos publicitários do que outros. Mas, quando existe essa ideia, a gente encontra um discurso implícito ali. Ter é ser. Ou seja, para existir, para ter identidade, para se sentir preenchido, é preciso ter coisas. Então, ter é ser é uma mensagem também que está implícita. Eu posso chamar, portanto, de ideologia de consumo. E, especificamente nessas publicidades de causa, eu coloco aqui, sem muita elaboração, esse discurso. O mercado é bondoso, generoso e, sendo assim, não traz mal social. É uma mensagem implícita que está ali. E o Lipovetsky, no livro A Felicidade Paradoxal, e, mais recentemente, a Slade Fontenelle, que eu gosto muito, uma socióloga que dá aula na FGV, ela vai, tanto o Lipovetsky quanto ela, eles vão mostrar como essa própria ideia da ética atravessando o consumo no discurso das marcas pode ser uma estratégia mercadológica. O Lipovetsky vai falar, não é nem no Felicidade Paradoxal, é no A Ética Indolor, é um outro livro dele, em que ele vai falar que o consumidor é cativado pela ética. E a Fontenelle vai falar a mesma coisa, né? Como existem vários nomes, consumo, como a marca conseguiu rapidinho, quando vieram os discursos de consumo consciente, sobre consumo consciente, reivindicando o consumo consciente, rapidinho as marcas começaram, elas próprias, a defender o consumo consciente e mudar seus discursos, como se a mudança da mensagem fosse resolver o problema, como se jogar para o consumidor a necessidade de consumir conscientemente
fosse a resolução de tudo, né? É muito mais complicado resolver o problema. Precisa que as indústrias se modifiquem e não apenas o consumo dos consumidores. Mas, voltando aqui, essa ideologia, ela conversa muito com essas falas da Fontenelle e do Lipovetsky, de que as marcas perceberam o valor ético como um valor mercadológico para chegar no consumidor e atrair o consumidor. E é tão sutil, gente, como a gente pode cair nisso. Eu mesma já caí nisso. No começo da minha carreira, naquela vontade de salvar a publicidade, né, que professor de ética publicitária tem, eu cheguei a defender muito campanhas assim, como se fosse para poder querendo ter uma alternativa. Existe uma alternativa, mas ela é muito mais simples e inofensiva do que querer transformar a publicidade comercial em propaganda de ONG e movimento social. Isso é muito perigoso, em função dessa ideologia que fica. Essa ideologia que fica, por que ela é perigosa? Eu vou colocar isso mais lá para frente, mas para antecipar, é porque ela pode propiciar situações que aconteceram comigo, que aconteceram com ativistas, que eu lembro que foi uma fala num evento nosso, pode propiciar situações em que a gente desativa um pouco a nossa razão por estar tão encantado com o que a marca está fazendo, supostamente fazendo. Então, eu lembro que eu já cheguei a escolher a marca Dove só por conta das campanhas. Até que, de repente, eu fui num evento e a maravilhosa Mônica Machado, da UFRJ, dissecou a Unilever, falando todos os podres, entre outros o seguinte: a Unilever também é dona do desodorante Axe, que é o mais machista, uma das marcas mais machistas. Daí isso faz uns 10 anos. E da marca Seda, também só com mulheres padrão hegemônico de beleza. E uma ativista chegou a falar assim, sem pensar, que ela escolheria, que com certeza ela escolheria um lencinho umedecido que tivesse um bebê negro, em vez de um bebê branco. E daí eu fiquei pensando, caramba, isso é perigoso. Não é possível, a gente não pode reduzir o consumo ao engajamento em função dessa mensagem, porque essa mensagem aparentemente social é uma ideologia que pode servir para dominação capitalista e das empresas como um todo, né? Ou seja, dominação econômica capitalista. Então, partindo dessa discussão, eu acho que já dá para a gente entrar na análise. Ah, não sou eu que estou compartilhando. Gabriel, por favor, pode passar. Bom, daí nós encontramos no Thompson e depois na Farclot a análise crítica do discurso ou análise do discurso crítico. Eu achava que o Thompson não estava citando a Farclot. Agora eu estou até em dúvida se é o Farclot, mas se não me engano é A. Quem puder me ajudar aí, eu agradeço. É A, né, gente? Depois eu vejo, mas quase certeza. Não, é uma pessoa super conhecida em análise do discurso. Agora me deu um branco. Na dúvida, a gente fala A, que pelo menos... Em Orlando, professora, é uma professora. Ah, que bom, isso. Na dúvida, a gente fala A. E eu estava achando que o Thompson não estava citando a Farclot, mas olhando as datas e fazendo uma pesquisa rápida, realmente a Farclot veio depois. Então, a questão dos modos de operação ideológica é algo do Thompson mesmo. Agora, a ideia de que os discursos contêm ideologias
né, advindas das próprias práticas sociais, e isso precisa ser redescoberto não, precisa ser desvelado, é algo muito falado pela Farclot. Fica aqui a dúvida, tá? Se em alguns trabalhos anteriores ela não falou primeiro disso e o Thompson deixou de citar, mas o fato é que os modos de operação ideológica que eu utilizo, eu encontrei só no Thompson. Como que eu fiz a análise crítica do discurso? Também peguei um pouquinho da metodologia básica de análise de discurso da Orlandi, né, da Eni Orlandi, da Unicamp. Eu peguei os modos de operação ideológica da análise crítica do discurso do Thompson, e também a noção de ideologia da Farclot, e peguei o contexto ampliado principal, que é a base também das análises de discurso, ou seja, analisar o contexto ampliado, analisar o que está para além da própria representação do que está para além das mídias, né? O que as mídias estão refletindo. E também analisei o apelo social utilizado. Apelo social utilizado deu para perceber dois. A causa feminista e a causa racial. Porque tem a artista crioula ali, uma única pessoa negra, uma única mulher negra ali, ilustradora. Muito bem. Agora, então, eu vou falar quais são os modos de operação ideológica e depois o contexto ampliado principal. E já estamos caminhando para o final, tá? Mentira, faltam vários slides, mas eu só não quero deixar ninguém entediado, mas vai passar rapidinho. Agora passa rapidinho. Pode passar, Gabriel, por favor. Bom, modos de operação ideológica. O que é isso, né? É a forma como a mensagem apresenta, consegue passar a ideologia. Olha que complexo, né? A ideologia já é algo mais escondido, e além de tudo tem formatos, tem construções ali que conseguem reforçar essa construção discursiva que é a própria ideologia. Mas a hora que eu for mostrando, vocês vão entender direitinho. O Thompson menciona 5 grupos de modos de operação ideológica: a legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação. Eu vou comentar sobre alguns deles na própria análise da campanha. Primeiro resultado. Rapidamente, 4 modos de operação ideológica foram encontrados nessa campanha. Rapidamente. Esse rapidamente não está sendo muito fiel à realidade. É um rapidamente depois de muita conversa não é rapidamente. É rapidamente no sentido de que a gente encontrou eco sem titubear nos escritos do Thompson, mas a gente teve que ver a campanha várias vezes. Depois que a gente entendia o que o Thompson estava falando, a gente percebia. E daí, quando eu falo não foi rapidamente, facilmente. Quando eu falo facilmente, é no sentido de que não tem como questionar, assim, está ali. Um deles dá mais um enter, por favor, Gabriel, que tem um outro título ali e o outro ali. Dissimulação. Dentro de dissimulação, do modo de operação ideológica de dissimulação, existe o submodo deslocamento. É muito simples esse modo. É quando o Thompson fala assim, é um termo costumeiramente usado para se referir a um objeto ou pessoa, é usado para se referir a um outro. Isso é a base da publicidade, né? É a base da linguagem emocional publicitária. A gente quer falar, a gente não, que nem todo mundo precisa fazer publicidade assim, mas a pessoa quer falar de carro, ela pode deslocar a ideia de virilidade, né? de poder de sedução masculino, ela desloca ela desloca do homem, pensando aqui num universo bem machista, do homem para o carro. Então, é básico isso nas estratégias publicitárias.
E a gente percebe que é uma estratégia de deslocamento que a gente vê aqui, porque há um deslocamento da causa feminista, dos movimentos sociais, das lutas políticas para a marca. E isso a gente percebe como? Aqui são coisas óbvias, mas algumas coisinhas saltam os olhos. Saltam os olhos, não é essa expressão. Algumas coisinhas não são tão óbvias. Como que esse deslocamento é feito? Olha a perspicácia da marca. Enredo geral, beleza. Isso é fácil de perceber que tem causa feminista ali. Mulheres feministas. Olha a busca de aprimoração desse deslocamento. Muito conhecidas e reconhecidas como ativistas da causa. A Carol Rossetti, por exemplo, tem um livro, Mulheres, Retratos de Respeito, Amor Próprio, Direitos e Dignidade. Então, a marca está empenhada em fazer um deslocamento mesmo. Olha na minha opinião, ousadia da marca, tá? Ela substitui o O pelo símbolo de Vênus, que representa as lutas feministas, o universo feminino. É uma audácia. Desculpa falar, que eu não sou defensora das marcas, tá? Eu fico sempre em dúvida. O meu método é teoria crítica, o materialismo histórico, dialético, sempre aprendiz, mas um dia eu vou dominar um pouco melhor. Então eu fico indignada. Né? Olha o deslocamento literal, a letra O sai para pôr um símbolo da luta feminista. Então ela realmente está se achando que é feminista. Muito bem, pode passar, Gabriel. Legitimação é outro conjunto de modos de operação ideológica e um modo específico de legitimação é a racionalização. Facinho de entender, é a criação de uma cadeia de raciocínio que explique, né, o deslocamento feito. Então, tem coisas aqui que só repetem o que eu já falei. Ter buscado as ilustradoras que se declaram publicamente feministas, né? Ter buscado elementos do discurso feminista que realmente estão na boca das mulheres feministas, como a questão de críticas a publicidades de cerveja. Tudo isso é racionalização. Então, esse daqui não é... Eu coloquei porque o Thompson coloca, mas esse não é o menos óbvio, né? Mas fiz questão de colocar porque o modo de operação ideológica, a legitimação por meio da racionalização, que é criar um discurso racional e não só emocional, também é uma estratégia de passar a ideologia. Lembrando que a ideologia dessa marca é aquela lá. A escola se refere àquela terceira mensagem ideológica que eu coloquei antes. A escola é do bem e, portanto, não traz marca social, não traz dano social. A escola é do bem porque agora é feminista e, portanto, não traz mal social. Fica tranquilo. Essa é a ideologia, né, de consumo dessa campanha. Pode passar, Gabriel. Mais um pouco. Mais um. Olha isso, gente. Olha só a esperteza da marca. Modo de operação ideológica, unificação no submodo, simbolização da unidade. Houve um cuidado para pegar diversos tipos de perfis de mulheres, para representar que os mais diversos movimentos feministas estão de acordo que a marca não é mais machista. Então, nós temos uma mulher que parece ser um pouco mais velha, tem um padrão de beleza de corpo mais afastado do padrão hegemônico, temos uma mulher negra, de cabelo azul, temos uma mulher bem magrinha, de cabelo ruivo, temos uma mulher com uma tatuagem no rosto, uma mulher aqui com uma vestimenta mais básica. Percebam, isso não é por acaso.
é a intenção de dizer, os vários movimentos feministas estão com a gente. Isso é um modo de operação ideológica, ou seja, é uma das formas de você transmitir a ideologia. Pode passar. Não, desculpa, pode voltar rapidinho. Interação entre ilustrados... O quê? Interação entre ilustrados no set de... Entre ilustradoras, desculpa, interação entre ilustradoras no set de filmagem. Na mensagem, não sei se vocês lembram, mas no vídeo, as ilustradoras vão conversar uma com a outra, elas vão mostrar os seus trabalhos. Isso tudo também conversa com a ideia de unidade, simbolização da unidade. Pode passar. Agora sim, estamos chegando no final. E daí vem um negócio... Aí vem a cereja do bolo, que foi o que realmente me fez dar a primeira inquietação. Aquele apagar o seu passado foi o que me doeu. Analisando, eu percebi que era isso. Apagar seu passado? Como assim? Eu não tenho nada a ver com você, escola. Então, o que a gente percebe aí? O Thompson vai dizer que um modo de operação ideológica é a reificação, e dentro dele, um dos tipos de reificação é a naturalização. Naturalização é você querer, é a busca é a busca por mostrar que um acontecimento é inquestionável. E por isso natural, porque o que é natural não se questiona. Seres humanos têm sede, seres humanos têm fome. Agora, seres humanos têm sede de suco de uva, é questionável. Então, essa naturalização é outra audácia da marca, na minha opinião, porque eles quiseram, com apagar o seu passado, apagar a história da escola. Para questionar uma marca, para ficar alerta, não se pode, para não achar que o que ela está fazendo agora é natural, não se pode apagar algo, o que aconteceu no passado. Então, isso é uma estratégia de naturalização explícita e passa batido, porque a gente está vendo a campanha em vários outros contextos de mediação, né? Na vida acelerada do dia a dia, depois dela já vem outra, com a autoridade das feministas ali. Isso passa batido, mas é uma audácia sugerir para apagar o passado, porque apagando a história dificulta a gente a ficar alerta sobre o futuro e sobre o presente. Isso é naturalização, modo de operação ideológica. E outra coisa que acontece nessa frase, nesse slogan, é o submodo de operação ideológica, nominalização e pacificação. Uma adaptação, não é exatamente com pronomes que o Thompson está trabalhando, ele trabalha mais com sujeitos da frase. E esses discursos, algumas coisas do Thompson não são pioneirismo dele, tá? A gente encontra já em estratégias, em discursos de semioticistas, semiologistas, estudos sobre retórica, né? Mas ele vai falar também de nominalização, pacificação, como uma forma como um modo de operação ideológica para reificação. E quando ele fala disso, ele está falando, por exemplo, de substituir o sujeito da frase por um outro que não faria tão mal para a escola. Então, é o que a gente já ouviu falar bastante, né? Em vez de dizer... sempre vou lembrar dessa matéria de jornal na época das manifestações de 2013, que era uma matéria do Globo também, que dizia que o gás de pimenta invadiu o hospital em Laranjeiras. Isso é um modo de operação ideológica, nominalização. Não foi o gás de pimenta que invadiu, foram os policiais. Mas, para você, para conseguir passar a ideologia, os manifestantes são vândalos, os manifestantes
são horríveis, essa ideologia que não pode estar explícita, porque senão não seria assimilada por amplos públicos, faz-se um modo de operação ideológica. Gás de pimenta invadiu, em vez de os policiais militares, porque se colocasse os policiais militares, alguém poderia perceber que os manifestantes são vítimas. Então, o Thompson faz isso com o pronome. É apagar o seu passado, que está no slogan, não é a escola apagando o seu passado, não é escola apagou o passado dela. Não, é simplesmente apague o seu passado. Pode passar, por favor. E aqui vários trechos também que remetem a esse modo de reificação ligado à nominalização e passivização. A gente percebe, isso é muita ajuda da Ana Luísa Bezerra, e também do Pablo, agora eu já não lembro quem ajudou mais nisso. Se a gente observar, quando é coisa positiva, eles fazem questão ou de colocar na primeira pessoa ou escancarar o nome da escola. Então, o mundo evoluiu e a escola evoluiu. Essas imagens fazem parte do nosso passado. São coisas positivas. Então, dá para aparecer escola e dá para aparecer primeira pessoa. Agora, quando é algo que possa ser negativo, como falar que houve um passado e que é da escola, daí não pode ter primeira pessoa nem o nome da escola. Daí é simplesmente redondo é sair do seu passado. E, para fechar, que está dentro de naturalização, de legitimação, de reificação... Opa, deixa eu pegar aqui minha cola, espera aí. Reificação, naturalização, isso aí. Aquela mensagem final que vocês viram fechando a campanha. Se você encontrar um pôster antigo de escola, avise a gente. Não vou avisar. Não vou avisar. Então, vejam a audácia da marca. É realmente querer apagar. E se você encontrar, não é assim. Nós, escola, fizemos coisa errada no passado e nós vamos tirar tudo. Não pode, porque é o modo de operação ideológica, passivização. Então, é você. Se você encontrar, tira. Avisa a gente, quer dizer, avisa a gente. Então, gente, isso não é gratuito, é muito bem pensado. É muito bem pensado, talvez não com o livro do Thompson na cabeceira, mas é muito bem pensado estrategicamente para passar a ideologia de consumo e assim fazer com que a estratégia de dominação mercadológica, que é a escola continuar tendo vários adeptos e o próprio... Quer dizer, a escola continuar com suas vendas a 1.000 e com menos pessoas criticando, fazer com que isso seja perpetuado, né? Pode passar, eu acho que eu terminei. Vamos ver. Eu acho que eu posso terminar aqui e na hora das perguntas eu posso passar o restante. Só esse eu preciso passar, porque realmente gente, é impressionante. É tanta coisa, não é à toa que a gente ficou 2 anos nessa campanha. Olha isso, estratégia, eufemização, dentro da categoria maior de simulação. A gente pensa que tem vários cartazes aqui, né? Eles pegaram 3 peças. 3 peças. Por que eles não pegaram várias peças? Porque isso passa mais ideia de que tem mais coisa errada. Isso daqui a gente fez a contagem, são pedaços da mesma campanha, das mesmas campanhas. Pode passar, por favor? Olha a quantidade, olha o histórico da escola. São várias campanhas, 2006, 2015, quer dizer, aquela ação contra... a própria campanha, né? Esqueci o não em casa. E daí aqui a gente já colocou a
a repercussão, né? Aquela campanha das tarjas nos seios, tudo fazia parte da mesma campanha, né? Se quem inventou o vestuário fosse quem fez a escola, o vestuário seria assim, daí tá tapando o rosto da mulher. A tarja preta seria assim, tapando só os mamilos. O bebedouro seria uma bola. E daí pegamos outras duas campanhas aqui, que é também com a objetificação feminina. E esse de 2015, Esqueci o Não em Casa, que curiosamente não aparece na campanha de reposicionamento. Estratégia de eufemização. Modo de operação ideológica e eufemização. Eu acho que com essa eu posso acabar, gente, porque daí eu mostro as outras coisas na hora do debate. É isso, gente. As considerações finais, né? Só faltou eu falar isso. As considerações finais, pode só pular para as considerações finais? Pode pular tudo, que isso daí vai vir na hora. É o contexto ampliado, ele pode surgir no debate. Aí, considerações finais, né? A Patrícia Burroughs coloca num dos textos dela, e isso a gente encontra também em outros textos. Vou ficar com o da Patrícia Burroughs, que é o que eu estou me lembrando, que é quando ela analisa as campanhas da Dove, especificamente a campanha Retrato da Real Beleza. É um artigo muito bom que ela faz, trazendo todas as minúcias daquela campanha que parece que é só benéfica, né? As várias mulheres sendo retratadas, se autorretratando como mais feias do que outras pessoas as retratavam. As outras pessoas as retratando como mais bonitas, né? E a Patrícia Burroughs coloca: ao comover, a peça publicitária ativa um movimento e desativa momentaneamente o senso crítico. Então, à primeira vista, olhando essas campanhas, dá vontade de chorar, no caso de campanhas emotivas, a gente se emociona, ou dá vontade de preencher a necessidade identitária de identificação com a causa que nos representa, e isso pode dificultar a gente a pensar em outras opressões, do tipo, o que vocês já devem estar careca de saber: quantas chefias mulheres estão na escola? Quando a gente, pensando só em opressão de gênero, né? Quais são as políticas da escola para mulheres grávidas, para mulheres com filhos pequenos, e assim vai. E daí a gente vai para outras opressões. Quantas pessoas negras estão em postos de chefia? E daí vai indo. Quanto é o salário? Quanto que a escola lucra? Está desigual? E a gente vai puxando outras opressões. É necessário, para fechar minha fala, é necessário que a gente não bata a palma só por achar que a nossa identidade está representada. Está bem representada, porque é possível que fazendo isso, outras coisas aconteçam, como uma inibição de senso crítico para pensar o próprio consumo, e é possível também que uma determinada identidade, grupo identitário, esteja representado, bem representado ali, mas esteja servindo para ocultar opressões em relação a outros grupos identitários. E a gente não pode bater palma só quando algo nos agrada. Isso é o famoso e conhecido individualismo, né? O texto Armadilhas da Identidade, entre outros, já tratam bem dessa questão, né? O Silvio de Almeida também,
que não é porque... A gente sempre tem que pensar as questões identitárias em relação aos mais diversos tipos de grupos minoritários ou maiorias minorizadas. E, dito isso, fica a dúvida, então, se esse tipo de campanha realmente traz uma luta efetiva para as causas sociais ou se traz justamente o seu oposto, um enfraquecimento, quando a gente pensa em causa social num sentido mais amplo, tá? E daí sim eu encerro. Obrigada, gente.